Boa noite a todos. O tema que eu fui brindado na final de tarde, começo de noite de hoje, é um tema muito interessante, desafios da vida. E passei bastante a semana pensando como abordar o tema desafio. Porque antes de entrar propriamente no tema, vou falar um pouco da nossa função, de quem está aqui na frente, falando ao microfone, e tem pelo menos uma centena de pessoas nesse salão, e mais um número que nós não conseguimos contabilizar de gente assistindo essa palestra pela internet. E vocês sabem que uma vez que vai para a internet, é de Deus, né? Ninguém controla mais. Então as pessoas podem gravar, podem reproduzir, podem passar. E aí já é o primeiro desafio. Qual a função da pessoa que está aqui na frente para falar a respeito de problemas e de soluções para esses problemas? Porque as pessoas que estão ouvindo, principalmente as pessoas que pegam o tema da palestra, essas pessoas vão querer aplicar o que a gente aqui, nós que temos a responsabilidade de falar, como o que você vai dizer vai se aplicar na minha vida. E, ao contrário de outras doutrinas religiosas, o Espiritismo, ele não torna quem está aqui na frente sacerdote. Nós não somos sacerdotes, nós somos palestrantes. Palestrar é dialogar, é falar. Então, nós não temos a pretensão de, quando nós falamos, sermos inspirados pela divindade. Com certeza somos inspirados, mas nós temos o perfeito conhecimento que a inspiração, ela passa por nós. Então ela vai tomar o formato das nossas experiências, dos nossos aprendizados, das nossas crenças. Então, por melhor inspirados que sejamos, por melhor orientado espiritualmente que um palestrante seja, ou no caso de um sacerdote católico, ou de um pastor evangélico, ou de um rabino judeu, por melhor que ele seja inspirado, o som que vai sair da boca dele. As experiências dele vão dar o tempero para aquilo que ele fala. Então esse é o primeiro desafio. O que nós, quando nos colocamos para passar essa inspiração, esse conhecimento, o que nos vem? Porque muitas pessoas, elas, quando querem passar alguma coisa, às vezes elas se enfrentam nas suas próprias limitações. E eu pensei muito sobre isso essa semana. Bom, eu vou ter que falar sobre o desafio. O primeiro desafio é ser o mais honesto, é ser o mais sensível para a inspiração que vem de fora de mim, para a inspiração dos espíritos, porque nós espíritas, nós temos uma máxima, que Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Deus inspira os homens através dos homens. Os desencarnados, os espíritos que nós chamamos os espíritos dos mortos, nada mais são do que homens e mulheres. Então, quando um médium, ou seja, um meio, um instrumento, ele comunica uma mensagem da qual ele é intermediário. Intermediário entre pessoas mais experientes, desencarnadas, mais iluminadas, com uma visão melhor, porque Deus fala aos homens através de outros homens. Senão a voz de Deus não chegaria até as pessoas.
E aí eu procurei, na inspiração do tema, e me ocorreu olhar para pessoas que foram como nós, que viveram como nós, passaram por problemas como nós, mas essas pessoas encararam a vida não como um problema, mas como um desafio. Porque a nossa vida, ela é muito rápida. Os anos de um ser humano na Terra são anos que passam muito rápido. Talvez para uma pessoa mais jovem parece que demora a chegar. Mas quando nós botamos numa escala histórica, a vida de um ser humano é muito rápida. O nosso país, por exemplo, ele já tem 500 anos, um pouco mais de 500 anos. Ele tendo 500 anos, ele já é bem mais velho do que um ser humano, do que a vida média de um ser humano. E o Brasil, perto de outros países com seus 500 anos, não é nada. E a humanidade, com seus milhares de anos, perto de todas as evoluções, todas as criações que se dão no universo, que são contabilizadas em bilhões e bilhões de anos, a humanidade não é nada. Então as coisas passam muito rápido. Elas se transformam muito rápido. Então a vida é um desafio, porque nós temos que nos adaptar a essas transformações o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos convocados para que nós nos adaptemos às transformações da vida. Então são transformações que passam pela infância, pela adolescência, pela vida de jovem adulto, depois pela vida de adulto, quando depois a pessoa casa, os relacionamentos, constituir uma família, ir para o mercado profissional, posteriormente todos os embates que a vida oferece. É uma vida em transformação. Então ninguém passa pela vida sem ter problemas. Porque a vida nos oferece questionamentos em virtude da sua dinamicidade. Por ser dinâmica, a vida oferece desafios. E aí nós temos uma tensão. Porque a vida nos oferece desafios. Mas nós, seres humanos, somos seres em aprendizado. Nós, seres humanos, somos seres limitados nas nossas experiências. Tanto que precisamos uns dos outros para sobreviver. O ser humano é um ente extremamente gregário. Ele precisa estar sociabilizado para que ele vença as suas dificuldades. Então, até o que desenvolveu a humanidade, que foram as suas atividades comerciais, a atividade comercial, ela nasce porque nem todo mundo domina tudo, nem todo mundo tem tudo. Alguém precisa do trabalho de outro, porque aquele que é bom no plantio pode não ser bom na marcenaria. O sujeito que é bom na marcenaria pode não entender nada de cozinha. O sujeito que entende cozinha pode não entender nada de defesa. Então nós precisamos uns dos outros. Para enfrentar os nossos desafios, nós somos limitados. E aí vem a tensão. Somos desafiados e todo o tempo nós esbarramos nos nossos limites. Todo o tempo nós esbarramos nas nossas dificuldades. E por que isso? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, e sendo uma palestra espírita para público de qualidade espírita, nós sempre temos que pensar como os espíritos explicam as coisas. Existe no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei do progresso. O ser humano, ele foi feito para progredir. Então, se o ser humano é feito para progredir, é natural que ele tenha experiências e que nessas experiências ele se equivoque, porque ele vai aprender por tentativas. E as tentativas, elas, via de regra, principalmente as primeiras, elas vão arcar também com erros. Então, as nossas tentativas para superar os nossos desafios, elas vão enfrentar as nossas limitações que vão redundar em erros. E aí, como nós nos sentimos? Limitados. Puxa vida, que chato, eu não consigo vencer os meus desafios porque eu sou um ser humano limitado. Eu sou um ser humano que encontra nas minhas próprias fronteiras as dificuldades para essa vida que é dinâmica o tempo inteiro. E é muito natural
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre os desafios da vida é que os desafios sempre existirão. Nenhum ser humano vai fugir de problemas. E os problemas são desafios. Essa é a primeira coisa. Existe hoje uma visão tanto religiosa quanto materialista, comercial, que diz que é possível o ser humano viver sem problemas. E isso é uma falácia. Veja, se você vier para o nosso grupo religioso, você vai ser tão abençoado, que não vai haver problemas na sua vida. Isso não é verdade. Você vai vir para o nosso grupo religioso e vai ter problemas. Você vai ter doença, você vai enfrentar a morte, você vai ter que enfrentar uma economia que ela é uma montanha-russa, que tem altas e baixas, porque você está inserido no mundo e o mundo é dinâmico. Veja, se você comprar tal produto, morar em tal lugar ou tiver tal carro, você é um sujeito de sucesso. Não. Porque o sucesso, ele só vai ser medido a partir do momento que você é feliz com essas coisas. Se você não for feliz, você não tem sucesso. E eles sempre estão criando novos objetivos de felicidade. Então, seu símbolo de felicidade é um bom smartphone, você pode ser uma pessoa bem-sucedida por ter um novo smartphone, parabéns. Mas daqui a alguns meses, eles vão lançar um smartphone melhor e vão dizer que aquele melhor vai ser o símbolo de felicidade. E a sua felicidade de bolso, naquele momento, ela acaba. Então, nem pelo lado material, nem pelo lado religioso, nós seremos plenos dentro da vida terrena que nós temos, porque nós somos seres em evolução. Se nós somos seres em evolução, nós precisamos extrapolar os nossos limites. Então, sim, teremos problemas. E isso eu acho tão errado no ensino que é dado, né, nas escolas. Veja bem, a criança está na casa dos pais, felizinha da vida com seus brinquedos. O pai e a mãe tratam hiper bem aquela criança. Aí ela vai para a escola. Na primeira aula de matemática, o professor fala: agora eu vou te dar um problema. Até então a criança estava feliz. Por que o professor vai dar um problema para essa criança? Não é interessante? Você resolveu o problema? E eu lembro direitinho dos meus 6 anos de idade: mãe, eu não quero mais ir para a escola, porque eu não tinha problema. Depois que eu entrei na escola, eu já fiquei com 5 no primeiro dia. Não faz sentido. E a vida é uma grande escola. Tem muito espírito que não quer reencarnar por causa disso, porque ele sabe que vai enfrentar as suas limitações. Pasme, as pessoas têm medo de olhar para si mesmas. Os piores medos não são os reais. Os piores medos são os que estão na nossa cabeça. Não são os medos factuais, aqueles que são oriundos de fatos. São as nossas fobias, porque elas nos paralisam. Elas nos inibem. Então nós não conseguimos extrapolar as nossas limitações internas. Então por que nós, enquanto almas imortais, precisamos reencarnar? Para sempre, a cada aprendizado, colocar um tijolo no prédio das nossas personalidades em cima da base que veio antes. Cada vida, nós colocamos um tijolo um pouco, que nos deixa um pouco mais altos em relação às vidas anteriores. Então, problemas fazem parte da vida. Bom, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o Espiritismo, ele não vai retirar os problemas da minha vida? Exatamente isso. O Espiritismo não vai retirar os problemas da sua vida. E para desconsolo da maioria, ninguém vai tirar os problemas da vida, porque a vida é dinâmica. Ainda mais num corpo perecível. Nós estamos aqui sentados e o corpo está trabalhando. As moléculas estão se agitando.
Os nossos sistemas, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema circulatório, todos estão funcionando, estão trabalhando, estão nos envelhecendo enquanto nós estamos aqui. Então não há garantia de ser sempre bonito, sempre feliz, sempre saudável, sempre jovial. Isso, gente, é uma falácia. A dor faz parte da vida. Não tirem a dor da humanidade, porque senão não seremos humanos. É isso que as pessoas, elas vendem ilusões. O nosso grupo religioso vai tirar a dor da sua vida. Não é verdade. Porque a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, um dia ela vai morrer, ela vai adoecer. É mentira. A parte física, financeira, ela não é estável como nós pensamos. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa famosa, Michael Schumacher, homem jovem, bonito, bem-sucedido, idolatrado. Vê a situação que ele e a família dele estão passando agora. Economicamente falando. Não temos como tirar a dor da vida. Ok, então o que o Espiritismo faz com as nossas dores? Ele nos explica como conviver com elas. Ele nos explica como olhar para a dor como um instrumento de auxílio e não de sadismo divino. Porque se nós pegarmos a Bíblia, o que nós temos? Um homem e uma mulher felizes no paraíso. Um homem e uma mulher desobedecem a Deus e Deus os coloca num vale de lágrimas. Então, Deus, quando amaldiçoa o primeiro casal, o casal original, o que ele coloca ali? A maternidade é um problema, porque a mulher vai ter os seus filhos com a dor do parto. A mulher vai ficar subordinada, por conta de todo o seu ciclo hormonal e por conta da gravidez, ao homem. Para e pensa quantos séculos até a mulher conseguir trabalhar e ganhar o dinheiro dela na sociedade. O homem, por sua vez, não vai dizer, o trabalho me dignifica. Não, o trabalho é maldição divina. Tripalium era um instrumento de tortura humana. Então, quando nós olhamos para as letras da Bíblia, como o ser humano entendeu o trabalho? É Deus amaldiçoando o homem. É isso que nós temos que mudar. O trabalho vai continuar existindo. Nós não vamos deixar de trabalhar. Eu estava brincando na minha palestra de sexta-feira, a não ser agora, na semana anterior, que até para ser preguiçoso o sujeito tem que se esforçar. Porque se o sujeito que é preguiçoso não se esforça, ele não tem como continuar sem fazer nada. Não tem como. Até para ser preguiçoso o cara tem que fazer alguma coisa. O que o Espiritismo nos traz é uma visão diferenciada do trabalho. É uma visão diferenciada da igualdade entre o homem e a mulher. É uma visão diferenciada do papel do nosso corpo físico na nossa vida. É uma visão diferenciada dos relacionamentos humanos. Porque o pai difícil, a esposa complicada, o filho problemático, eles não vão deixar as suas características porque nós viemos para o Espiritismo. E eles não vão deixar suas características se nós formos para qualquer outro lugar. Porque é uma escolha deles. Mas a forma de nós lidarmos com o pai, com a esposa, com o filho, é que vai mudar. Uma das coisas que eu aprendi sendo voluntário no Hospital Sara Kubitschek, na minha adolescência, é que às vezes o problema é o mesmo para todo mundo. O que muda é a forma da pessoa vivenciar o problema. E eu fazia visitas dominicais na parte da tetraplegia. O sujeito não mexe nada, só os olhos e a boca. Do pescoço para baixo, nada se movimenta. Imagina uma ala inteira de pessoas numa situação dessa. E o que eu aprendi ali naquela experiência, com os meus 17, 16 anos de idade, é que se nós tivermos 20 tetraplégicos, serão 20 tetraplegias diferentes. Porque cada pessoa vivenciando exatamente a mesma situação, ninguém mexe nada do pescoço para baixo, você vai ter 20 formas diferentes de encarar o problema. Você vai ter gente que vai querer escrever um livro
sobre a vida e sobre as suas experiências e como é possível ser feliz naquela condição, e você vai ter gente pedindo para que se faça uma eutanásia, porque aquela pessoa não tem condições nem de se suicidar. Se ela quiser morrer, ela vai precisar de ajuda de alguém. E a tetraplegia é a mesma para todos esses casos. Então, o que o Espiritismo nos traz para a vida não é dizer que a nossa vida vai ser diferente, porque a vida só vai ser diferente se nós agirmos diferente. A gente quer uma mudança que venha de fora. Bom, e com isso a Caixa Econômica Federal sempre ganha bastante com as mega-senas acumuladas, porque todos nós queremos os milhões que vêm de fora. O Espiritismo não tem como nos dar os números da mega-sena. Se fosse assim, Chico Xavier teria morrido multimilionário. O Espiritismo pode nos dizer como nós devemos trabalhar e mudar a nós mesmos, porque nós mudando a nós mesmos, aí a forma de encarar a vida muda, é outra vida. Nós estamos falando que a vida era dinâmica, que os problemas fazem parte da vida porque eles esbarram nas nossas limitações, e que nós não temos como nós nos livrarmos dos problemas, porque nós somos seres em aprendizado, logo falharemos muitas vezes enfrentando problemas, mas nós colocamos que quando nós optamos por mudar a nossa forma de ver, o problema muda conosco. E aí é que entra a visão espírita. A primeira coisa que a visão espírita nos faz ela nos coloca num patamar onde o tempo ele fica muito relativo. Não existe problema que seja maior do que o tempo. Existe um texto lindíssimo do padre Antônio Vieira, um dos primeiros jesuítas a pisar em solo brasileiro e fazer pregação para aqueles índios, aqueles colonos portugueses que estavam se assentando, principalmente no litoral do Brasil. E uma das frases marcantes no sermão dele é que o tempo ele é tão forte que nem as colunas de mármore se atrevem à sua força. Nem as colunas de mármore, elas suportam o tempo. E aí ele complementa, quanto mais os corações de cera. E aí é interessante, porque muita gente tem um cotovelo fraturado, tem a famosa dor de cotovelo. Muita gente passa por uma experiência amorosa e nessa experiência amorosa acaba se desiludindo. E a palavra correta é essa mesmo, desiludir. Nós criamos uma ideia sobre uma pessoa e aquela ideia cai. Seja porque aquela pessoa nos induziu, aquela ideia falsa, ou, na maioria das vezes, nós criamos uma pessoa idealizada que não corresponde com a pessoa de carne e osso. E aí nós nos frustramos, porque a pessoa de carne e osso vai falar mais alto do que a pessoa idealizada. E aí o padre Antônio Vieira diz que essas feridas da alma, o tempo cura. Porque se o tempo ele derruba as pilastras de mármore, ele também derrete os corações de cera. Traduzindo por um linguajar mais moderno, nós temos uma música popular do João Bosco, que nos diz que o amor, quando acontece, a gente logo esquece que já sofreu um dia. Dizem que o fígado, se você tirar 2/3 do fígado, o terço que sobra se regenera. Se nós naufragarmos no nosso amor, se o nosso coração for amassado, triturado e jogado na lata de lixo, por maior que seja a dor de cotovelo, passado algum tempo, ele é capaz de se recompor 100%. Porque nós temos o tempo como nosso aliado. A forma de ver o problema, ela muda, porque não tem problema
Não existe limitação, não existe trauma, não existe fobia que suporte o peso da eternidade. Não tem como. Aquela figura de Satanás, de um anjo caído, que é destinado ao mal e nunca melhora, ela é de uma contradição lógica absurda. Porque um ser, para ser imortal e permanecer mal para o resto da vida, ele teria que ser um ser sem razão, ele teria que ser irracional. Porque um ser racional, ele aprende com as suas experiências, e ele evolui com as experiências que ele acumula. Então, se houvesse a figura de Satanás, uma figura imortal, essa figura teria que evoluir com as suas experiências e nunca permanecer eternamente voltado para a maldade. É uma contradição lógica, não teria como. Aí vocês perguntam, mas eu conheço muita gente que é má e que não melhora. E aí eu me socorro de Darwin. Darwin diz que um organismo, para evoluir, ele precisa de milhares e às vezes milhões de anos. Se um organismo que é material, que é mecânico, ele evolui em milhares de anos, e a alma? Quanto tempo demora para que a alma supere as suas dificuldades? Por isso que nem sempre uma pessoa, quando reencarna e passa por uma situação de desvantagem, ela conseguiu transpor aquela situação. E na próxima encarnação as coisas vão ser melhores. Muitas vezes não. Socorro-me também da máxima evangélica de que os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Porque nós acabamos atraindo essas situações de desvantagem. Nós atraímos problemas para a nossa vida que eles se repetem porque são plantados por nós. Então, como uma pessoa melhora a sua vida? Melhorando a sua forma de pensar, o seu jeito de agir. Porque nós somos resultado de hábitos. A nossa vida ela é conduzida de acordo com hábitos. Nós temos que tornar atitudes saudáveis em hábitos. Porque se nós não transformarmos pensamentos, vontades saudáveis em hábitos, nós sempre andaremos pelo mesmo caminho e sempre faremos as mesmas escolhas. E aí vem no ponto que quando eu estava preparando essa palestra, eu pensei em pessoas que tinham uma linha de vida. Elas pisavam sempre pelo mesmo chão, elas faziam sempre as mesmas coisas, elas reagiam sempre aos mesmos estímulos. E essas pessoas mudaram e o mundo mudou com elas. E eu gostaria de citar 2 exemplos. E 2 exemplos que são conhecidos de todos vocês. O nome dessa transformação, o cristianismo chama de conversão. E na teologia cristã, eles falam que não existe verdadeira fé sem uma verdadeira conversão. E faz todo o sentido. Você só pode mudar aceitando uma doutrina religiosa, ou melhor dizendo, você só pode dizer que aceitou uma doutrina religiosa quando você muda com essa proposta os seus hábitos, as suas atitudes. Por isso que o nome é converter. Mais ou menos igual no trânsito. Você está indo numa direção, pega um retorno, pega um desvio, você faz uma conversão. É a vida da pessoa. A vida da pessoa só é mudada quando existe uma conversão sincera. E o primeiro caso que eu gosto de lembrar é de Simão Pedro, que o nome dele era Simão, né? Jesus o chama de Cefas, que significa pedregulho, e fala, olha, você vai ser agora a base, a pedra. Então de Simão ele é chamado de Cefas, né? Em latim Petrus, pedra, Pedro. Como é que era a vida de Simão? O sujeito era um pescador,
ele vivia numa cidadezinha à margem dos lagos de Genezaré, e essa cidadezinha se chama Cafarnaum, que perto de Nazaré, a cidade de Jesus, Cafarnaum era uma cidade bem desenvolvida. Jesus morava numa aldeota. Os arqueólogos calculam que na cidade de Nazaré, na época de Jesus, havia uma população entre 300 e 400 pessoas. Cafarnaum já tinha bem mais gente. Já tinha entre 1 e 2 milhares. Pedro era um pescador. Aparentemente, pela narrativa evangélica, ele era dono do seu barco. Então ele tinha uma situação social melhor do que a grande maioria. E segundo a narrativa evangélica, nós encontramos isso em Marcos e Mateus, Jesus o vê, ele e o seu irmão André. Mesma coisa vai acontecer com João e seu irmão Tiago. Jesus o vê pescando, e Lucas até coloca isso da seguinte forma: ele pesca a noite inteira e não pega nenhum peixe. Jesus diz para ele jogar as redes do outro lado do barco, e são tantos os peixes que a rede quase que se rompe. E Pedro vê que está na frente de um profeta de Israel, de um homem santo, um homem escolhido por Deus para uma missão. Isso que significa um homem santo. Messias é um homem consagrado. Deus escolheu aquele homem para uma missão. Pedro olha para Jesus e fala: esse sujeito, ele foi escolhido por Deus para uma missão, porque só uma pessoa abençoada por Deus saberia onde jogar a rede, porque eu tentei pescar a noite inteira e não consegui. Jesus fala para ele: eu te farei agora pescador de homens. Ele larga a rede, larga o barco e vai seguir Jesus. Esse é o primeiro gesto de conversão. Ele largou a segurança da vida que ele conhecia. As pessoas acham que seguir Jesus é ir para a missa e assistir missa, ou ir para a igreja e assistir o culto, vir para o centro e tomar passe, ir para o terreiro e participar da gira. Isso não é conversão. Isso é programa social. Pedro, quando ele larga o seu nível de segurança, lembre-se como ele ganhava a vida: com o barco e com as suas redes. Se ele largou o barco e largou as redes, a segurança do mundo dele acabou ali. Ali ele se converteu. Ele vai seguir Jesus. Ele vê coisas que nós não vimos. Ele vê Jesus lutando contra pessoas profundamente desequilibradas e possuídas. O Evangelho coloca essas pessoas como dominadas por Satanás. Satanás é o adversário. Então vem Deus querendo a melhora da vida das pessoas. O profeta de Deus é Jesus. E vem Satanás, que é o príncipe do mundo, segundo o Evangelho de João, e fala: não, esse mundo é meu, quem domina sou eu. Olha que tensão mitológica entre essas duas forças celestiais. Jesus é o profeta que vai defender o reino, a implantação do reino de Deus na terra. Então Pedro vê Jesus expulsando demônios. Tudo isso, gente, é em sentido figurado, tá? Pelo amor de Deus, ninguém imagina o bichinho lá e tal. Né? A gente já essa parte ficou para trás. Deus não cria seres para serem eternamente voltados para o mal. Mas vamos fazer o uso da imagem, do símbolo, da mitologia. Jesus enfrenta os demônios. Ele tem poder sobre esses sujeitos. A ponto de, na carta de Filipenses de Paulo coloca um hino cristão no meio da sua carta, dizendo que ele estava em condição igual a Deus, mas se fez homem. E se fazendo homem, ele morreu em morte de cruz. Ou seja, ele morreu da pior forma que um ser humano pode morrer. Mas ele morrendo morte de cruz, ele fez com que Deus fez com que o nome Jesus fosse exaltado, para que todo o joelho se dobre nos céus, na terra e no Hades. Na tradução da Bíblia de vocês vai estar inferno, mas Hades significa morada dos mortos.
para que todo joelho se dobre perante o nome de Jesus, no céu, na terra e na morada dos mortos. Porque Jesus, e aí continua esse hino cristão na carta aos Filipenses, dê uma olhada lá no 2º capítulo, porque toda língua vai proclamar Jesus como Senhor. Toda língua significa Pilatos proclamando Jesus como Senhor. Significa Herodes Antipas proclamando Jesus como Senhor. Tibério César proclamando Jesus como Senhor. E os cristãos eram meia dúzia nessa época. Havia um império romano enorme de pessoas politeístas. Havia um grupo grande de judeus monoteístas. E aquele grupinho estava dizendo que todo o nome de Jesus faria com que todo o joelho se dobrasse, até o joelho do imperador romano. Pedro viu isso. Pedro, quando estava indo com Jesus e os demais discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, Jesus questiona os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí, uns dizem que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, e isso são as palavras do Evangelho de Marcos e de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, uma força divina toma a pessoa de Pedro, e Pedro diz: tu és o consagrado, o Filho de Deus. Bom, vamos explicar como é que isso funciona. Messias, a humanidade teve vários na Bíblia. Todo rei de Israel era Messias. Todo profeta de Israel era Messias. Todo sacerdote de Israel era Messias. Porque todos eles foram ungidos. Agora eu não lembro se foi Dario ou Ciro, eu acho que foi Ciro, rei persa. Ele está na Bíblia como ungido de Deus. Ou seja, derramaram óleo na cabeça dele, consagraram ele. Então Pedro diz que ele reconhece em Jesus mais um Messias que chega para estabelecer a vontade de Deus no mundo. Ele é o consagrado, ele é o separado do mundo. E Filho de Deus era o nome que se dava a toda pessoa que vinha como rei ou como sacerdote para exercer uma missão dada por Yahvé, o Deus dos judeus. Filho de Deus não é porque a mamãe casou com o papai Deus e aí tiveram um filhinho e o filhinho é filho de Deus. A visão do judeu não era essa. Deus não poderia ter um filho com uma mulher. A gente não pode esquecer que Pedro e os demais apóstolos, os seguidores de Jesus, eram judeus. Essa era a visão deles. O cristianismo que veio depois é que tem uma visão diferenciada sobre esses fatos. Mas não é a visão das pessoas que estão ali convivendo com Jesus. E aí vale o parênteses, tanto que Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que Jesus é descendente de Davi pela carne. Paulo não nega que Jesus tem um pai humano, uma família humana, mas que ele é descendente de Davi segundo a carne, mas escolhido por Deus, filho de Deus, pelo Espírito. Deus consagrou esse homem. E aí Jesus ouve isso de Pedro e fala: parabéns, Pedro. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Show de bola. E aí ele vai conversando com os discípulos e vai dizendo: olha pessoal, a gente está aqui em Cesareia de Filipe, aqui tudo é bonitinho, tudo é legal, Herodes fez um grande trabalho quando construiu essa cidade, está bem nos moldes helênicos, mas a gente está indo para Jerusalém para a Páscoa, e lá eu vou ser preso, torturado, crucificado e vou morrer. Aí, qual é a postura de Pedro? De jeito nenhum. Ainda que todos te abandonem, eu não vou deixar que isso aconteça. O que Jesus responde para ele? Afasta de mim, Satanás. Porque tu está pensando como homem e não como Deus. Nos versículos anteriores, parabéns, Pedro, você está inspirado pelo Espírito Santo. Se anda uns 10 versículos, Pedro já é Satanás. E é o mesmo Pedro. Porque Pedro é humano. Pedro faz coisas boas e faz coisas tolas, como todo ser humano. Posteriormente, ele está lá na última ceia.
E a última ceia, ela é fundamental para a experiência cristã. Depois que Jesus, ele sai do teatro, do palco do nosso planeta, como os cristãos relembram a figura de Jesus? Se reunindo na madrugada de sábado para domingo, partindo o pão e tomando vinho, dizendo que ele vai voltar, o Senhor vai voltar, Maranata, o Senhor vai voltar. Então aquela ceia é fundamental, Pedro está lá. E depois no monte ali das oliveiras, quando aparecem os soldados, Pedro é um dos que cai fora. Só no Evangelho de João é que aparece ele decepando a orelha de um soldado. Mas a parte histórica ali fica um pouco comprometida, porque nós temos 3 evangelhos que não falam nem de espada, nem de orelha cortada. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não falam disso. O Evangelho de João parece que quer dar uma dramaticidade. Pedro é o herói do Evangelho de João. O Evangelho de João tem um problema com Tomé e tem um agrado muito grande com Pedro. Tomé é sempre o bobão da história do Evangelho de João. Todo mundo sabe para onde está indo, menos Tomé. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, menos Tomé. Todo mundo sabe que Jesus é Deus no Evangelho de João. Tomé olha para Jesus e pergunta: o senhor pode me apresentar Deus? Tomé era bobão no Evangelho de João. E aí os historiadores dizem que ele era bobão porque aquela comunidade estava disputando com uma comunidade que tinha Tomé, e depois descobriram um evangelho, atribuído a Dídimo Tomé. Então eram 2 comunidades em tensão por visões teológicas diferentes. E prevaleceu a visão teológica do Evangelho de João. Pois bem, Pedro, ele deixa Jesus, foge, tem a história da negação dele. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na hora da crucificação, Pedro está longe. Está escondido no cenáculo. E ainda assim, quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão aonde os homens estavam, dizendo: o mestre ressuscitou, ele e João correm para o túmulo, porque eles não acreditam nas mulheres. E Pedro é a rocha onde toda a igreja é construída. Se nós olharmos para esse currículo, nenhum de nós daria nem o condomínio para ele ser síndico. Mas Jesus olha para ele e vê nele não o que nós vemos. Porque Jesus vê o que essas experiências vão transformar este homem. O que essas experiências vão transformar aquele galho verde e flexível na rocha que vai sustentar toda a Assembleia Cristã. Passam-se mais ou menos 40 anos da morte de Jesus. Ele está em Roma, na capital do império, divulgando a palavra do reino de Deus. Já idoso, alquebrado, sozinho, só desfrutando da companhia das pessoas que haviam se convertido, ele morre sendo viciado pelos soldados romanos numa crucificação que parece um exercício de sadismo. Vamos colocar a cruz de cabeça para baixo. E os romanos eram bons para se divertir com crucificação. Flávio Joséfo, no seu livro A Guerra dos Judeus, ele fala que os romanos faziam questão de crucificar as pessoas depois que eles invadiram Jerusalém, de formas diferentes, para se divertirem. Então crucificavam um pendurado para um lado, pendurado para o outro, pé para lá, cabeça para cá, como uma forma de diversão. Esse Pedro que enfrenta isso é a base de tudo que vem depois. Existe uma outra figura de conversão que eu gosto bastante, Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele estava imbuído de acabar com a igreja, porque ele considerava a Assembleia Cristã como uma heresia dentro do judaísmo. Ele tem um encontro com Jesus, que em Atos dos Apóstolos é colocado esse encontro como uma manifestação divina, uma epifania, onde ele cai ao solo, e aí vem um momento de conversão que eu acho fantástico.
ele perseguia cristãos, torturava cristãos, matava cristãos. E aparece o chefe do cristianismo em pessoa para ele, Jesus. Ele pergunta: Senhor, quem és? Porque ele viu que estava na frente de uma entidade sobrenatural e divina. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu, no lugar de Paulo, eu ia pedir um advogado nessa hora. Porque se eu tivesse feito as coisas que ele fez, eu não falaria nada com Jesus a não ser na presença de um advogado. Porque tudo que eu falasse poderia ser usado contra mim naquele tribunal da consciência. O que Paulo fala para Jesus? Senhor, o que tu queres que eu faça? Não é desculpa, perdão, foi mal. Daqui para frente, o que o Senhor quer que eu faça? E aí depois, sugiro, deem uma olhada na carta aos Gálatas, que Paulo tem um problema. Ele prega o cristianismo em toda a Ásia Menor. Vai à Grécia, começa ali na Europa, vai à Macedônia. Ele sai de uma cidade, quando ele chega na outra, entra um grupo de cristãos, judeus cristãos, e desfazem a pregação dele. Paulo diz: crê em Jesus, tenha fé em Jesus, que você está salvo. Vem que ele chama de falsos irmãos e dizem: olha, a promessa de Yahvé é para os filhos de Abraão. Então, primeiro você tem que ser filho de Abraão, ser judeu, para depois você ser cristão. E desfazem todo o trabalho de Paulo. A carta aos Gálatas é exatamente esse problema. Ele fez um trabalho na Galácia, ele sai, chegam esses falsos irmãos e desfazem todo o trabalho dele. Colocam tudo que ele tinha feito por terra. E aí ele escreve uma carta irado para os Gálatas. Ele fala: vocês são doidos? Vocês começam pela salvação de Jesus e terminam pela maldição da lei? Ou seja, a lei mosaica. Eu libertei vocês disso. E Paulo era um cara arrojado. Ainda que um anjo de Deus vos anunciasse um outro evangelho, vocês deveriam ter ficado com o que eu anunciei para vocês. E aí, ele vai, ele tem esse mesmo problema na comunidade de Corinto, e na segunda carta, na segunda epístola aos Coríntios, o pessoal está falando mal de Paulo. Está dizendo: olha, quando Jesus estava vivo, ele não estava lá. Quando Jesus estava na Galileia, exorcizando, curando, pregando, a gente não sabe onde estava Paulo. Onde é que estava Paulo? Pedro estava lá, Tiago estava lá, João estava lá. As colunas da igreja. Paulo não estava. Paulo se diz apóstolo, mas ele não foi chamado por Jesus. Ele não foi discípulo de João Batista. Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. E na segunda carta aos Coríntios ele diz assim: eles são hebreus? Eu também sou. Eles são descendentes da promessa de Abraão? Eu também. Mas a diferença é que eu já naufraguei, eu já fui assaltado, 5 vezes me deram 39 chibatadas. Significa que ele foi para a sinagoga, anunciou Jesus como Messias, foi considerado herético, amarraram ele numa pedra ou num poste, pegaram um relho cheio de tiras de couro e bateram nele 13 vezes no meio, 13 vezes num ombro, 13 vezes no outro. Isso a gente encontra na Mishnah, que é um compilado das tradições hebraicas, sacerdotais do primeiro século. Então foi assim que pegaram e tratavam Paulo. Escapei de naufrágios, escapei de bandidos. 3 vezes fui açoitado com varas. Me respeitem, porque eu carrego as marcas de Cristo. Hoje, as pessoas não conseguem falar que são espíritas, gente, porque tem medo que o outro vai fechar a cara. A gente não tem noção do que era falar que era cristão na época de Paulo. O que era ser expulso de uma sinagoga. O que era você não prestar o culto ao imperador. Por que os cristãos foram perseguidos no Império Romano? Quando a bandeira é hasteada e toca o hino nacional, as pessoas não têm que ficar numa posição de respeito e cantar o hino? Fazer a oferenda à estátua do imperador
era considerado ato de civismo. Então, tinha uma estátua do imperador. Se você queria se mostrar um bom cidadão romano, você tinha que pegar incenso, chegar numa pira perto da imagem do imperador, da estátua, ou colocar vinho ou colocar incenso. E estava tudo bem. Os cristãos diziam, só tem um Senhor, Jesus, eu não vou prestar culto ao imperador. Eles tinham duas opções, ou a arena com os gladiadores e com os leões, ou chegar numa estátua e botar um pouquinho de vinho e ir para casa. Essas pessoas preferiam a arena. O nome disso é conversão. Você abandona a segurança da sua vida. Você abandona as comodidades, as convenções, porque você acredita em algo. E vale a pena enfrentar o mundo pelas suas convicções. Tem um filme muito interessante, para quem não viu, recomendo, que é um filme dizendo Deus não está morto. É a história de um aluno. O filme é bem teor do cinturão bíblico americano. Ele é com um forte viés evangélico. Mas ele é extremamente interessante. No Deus não está morto, tem um professor de filosofia que diz assim, olha, se vocês quiserem passar na minha matéria, vocês têm só assinar uma folha dizendo, Deus está morto. Assinem o nome de vocês, passem para o colega, as folhas chegam para mim e pronto. 1/3 da nota de vocês já está garantida. Quem não assinar vai ter que provar que Deus existe, que Deus está vivo. E provavelmente eu vou reprovar essa pessoa. E nos Estados Unidos, reprovação em faculdade americana não é que nem aqui no Brasil. Reprovação atrapalha a vida acadêmica do sujeito. Gera um problema sério. Fica uma nódula no currículo do sujeito. Aí, o rapaz fala, eu não posso aceitar isso. Porque para mim, eu sou cristão. Deus é vivo na minha vida. Como eu vou assinar esse papel? Aí o professor cria caso com ele, os pais criam caso com ele, os amigos criam caso com ele, e ele perde a namorada por causa disso. O nome disso é conversão. Porque a pessoa, ela não abre mão das suas convicções, das convicções corretas, né? Porque das convicções erradas, não abrir mão se chama teimosia. Aí já não tem mérito nenhum. A gente tem que ser grande o suficiente para abrir mão das nossas convicções erradas. Por isso que existe a conversão, porque Paulo abriu mão das suas convicções, Pedro abriu mão das suas convicções. Senão a gente não estaria aqui falando deles. Outros não abriram mão, e a gente não sabe nem o nome dessas pessoas. Exatamente porque eles largaram. Uma das coisas que eu falo nas aulas que eu dou aqui na casa, é que uma das coisas mais difíceis para uma pessoa é não seguir as tendências do século onde ela vive, as tendências negativas. Porque é assim, fumar maconha é legal. Todo mundo vai dizer que fumar maconha é legal. E você vai ter que ter uma postura de dizer, eu não concordo. E você vai ser considerado o chato, o careta, o fanático. E você vai pagar um preço pelas suas convicções. As pessoas vão dizer, olha, eu acho que abortar é um direito da mulher. Eu acho que a mulher não pode ser obrigada a ficar grávida. E você vai defender que eu já não concordo. E eu não concordo porque é desistir de uma vida e nós sabemos onde o aborto acaba. É um crime. Você não vai ser a pessoa mais simpática na roda de amigos. Você não vai ser a pessoa mais querida por defender o correto. Mas você vai ter que ser honesto com as suas convicções. Isso é a coisa mais difícil, na minha opinião, que tem numa vida. Porque lembram que Jesus chamava, o Evangelho de João, melhor dizendo, chamava o príncipe do mundo como sinônimo de Satanás? Porque esse grupo de ideias, elas dominam no mundo. O errado é o mais fácil. Comer sorvete e bombom na frente da televisão é muito mais tranquilo do que ir para a academia às 6 horas da manhã. É muito mais fácil. Mentir é mais fácil. Desonestidade é mais fácil do que primar por valores. Se corromper é mais fácil do que defender a verdade.
Quando você diz que se converte, você está dizendo que você aceita os desafios dados pela vida com valores e valores éticos. Isso não é fácil. A maioria não dá conta disso. A maioria desiste. Por isso que a maior parte das religiões, elas são repletas de sinais exteriores. Basta você tomar passe e está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Basta você ir na missa e comungar que está tudo resolvido. Não está resolvido. Basta aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Você vai ter que lutar contra as suas dificuldades, contra as suas limitações, você vai ter que lutar contra você mesmo, contra o que tem de mais feio na tua personalidade, todo santo dia, para poder resolver alguma coisa. Quem disse que isso é fácil? Não é fácil. Agora, acordar 6 horas da manhã para ir na academia, eu também não acho fácil. E estudar para vestibular é fácil? Para concurso público? E a gente não faz isso? Educar filhos, criar filhos é fácil? Não é. E a gente desiste dos filhos por causa disso? Então, desafios existem? Existem. Mas a gente não está sozinho. E eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador, para lembrar tudo o que eu disse e ensinar coisas que eu não pude dizer. E ele estará convosco até o final dos dias. Paráclito é o Consolador prometido. Em grego significa aquela pessoa que anda do seu lado e que advoga a sua causa. No Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, chamado Consolador Prometido, Allan Kardec fala, os espíritos, os bons espíritos, estão ao nosso lado. Eles andam conosco, advogam a nossa causa e não nos deixam sozinhos. Então, por maior que sejam os problemas, as dificuldades, nós não estamos sozinhos. Por isso que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido. Porque a gente não enfrenta o mundo desamparado. A gente só precisa ter coragem. Um bom Natal a todos, um excelente 2016 e que a gente possa estar cada vez mais firme nos nossos propósitos de realmente nos tornarmos pessoas melhores. Fiquem com Deus.